História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 14 de janeiro de 1243. Morre Dom Pedro Salvadores de Góis, meu 25º e 27º avô, 4º senhor de Góis, vedor na corte del rei Dom Afonso Henriques, senhor da honra de Farinha. Foi o primeiro a adotar o sobrenome e armas de Góis. Era quinto avô de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, imortalizado por Camões nos Lusíadas como um dos 12 de Inglaterra, e era oitavo avô de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dom Pedro Salvadores de Góis, 4º senhor de Góis, morreu dia 14 de janeiro de 1243, era filho de Dom Salvador Gonçalves, 3º senhor de Góis e de Dona Maria Mendes de Refoios, neto paterno de Dom Gonçalo Dias de Marnel, alcaide-mor de Coimbra e de Dona Elvira Forjás, e neto materno de Dom Mendo Afonso de Refoios, senhor e conde de Refoios e de Dona Gotinha Paz da Silva. Dom Pedro Salvadores de Góis foi um nobre cavaleiro do Reino de Portugal, senhor de Góis, povoação que no seu tempo de vida pertencia ao julgado de Penacova, próximo da aldeia de Paradela, localidade da comarca de Coimbra. Dom Pedro Salvadores de Góis foi vedor na corte del rei Dom Afonso Henriques, entre 1179 e 1185, onde aparece confirmando documentos em 1169. Durante os últimos 6 anos do reinado de Dom Afonso Henriques, exerceu funções oficiais em Coimbra. Foi o 4º senhor de Góis e senhor da honra de Farinha. Foi o primeiro a adotar o sobrenome e armas de Góis. Por ser senhor da honra de Farinha, os seus filhos adotaram o sobrenome Farinha, fazendo-o distinto do de Góis. Dom Pedro Salvadores de Góis era filho de Dom Salvador Gonçalves, 3º senhor de Góis, documentado na corte entre 1154 e 1172, herdeiro de seu tio-avô Dom João Anaia, bispo de Coimbra e 2º senhor de Góis, e de sua mulher Dona Maria Mendes de Refoios, e neto paterno de Dom Gonçalo Dias de Marnel, Infanção, alcaide-mor de Coimbra, que fez testamento em abril de 1143. Dom Pedro Salvadores de Góis morreu dia 14 de janeiro de 1243 e foi sepultado, a seu desejo, no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. A dinastia dos Góis. A doação de Dona Teresa de Portugal à Anaia Vestrares vai dar origem à linhagem Góis, depois ortograficamente metamorfoseada em Góis, que iria marcar presença na Constituição do Reino de Portugal, tanto em ações guerreiras, contra muçulmanos e castelhanos, como nas áreas da política, administração pública e religião. A dinastia dos Góis ocorre toda em plena Idade Média, desde o início do século XII ao desabrochar dos tempos modernos. Uma época ainda caracterizada pela sociedade bipartida, entre os homens livres e os de dependência servil, entre os que tinham poder e os que careciam de proteção, uma época em que a cultura se transmitia, por via oral ou visual, de cima para baixo. Assiste-se a lutas fratricidas pela posse das terras, no início com a força das armas, depois pela razão e pela política, lutas que não foram impeditivas da continuidade do senhorio pela mesma linha familiar. Um senhorio consolidado ao longo do tempo através da instituição do morgadio, de cartas de foro, da edificação dos espaços senhoriais e do uso da sua própria jurisdição. Pouco a pouco, foi-se constituindo uma comunidade municipal, o Concelho de Góis, de fronteiras geográficas definidas, ainda que modificando-se pontualmente, com eleição, pelos homens bons, dos juízes ordinários, vereadores e de demais oficiais, independentes dos donatários. Durante este período, com duração aproximada de 4 séculos, apenas tiveram vida institucional as paróquias de Góis e da Várzea de Góis. As terras do Colmeal e Cadafaz teriam o estatuto de freguesia apenas no século XVI e as de Alvares, então sob a jurisdição do mosteiro de Folqués, nunca fizeram parte do Concelho de Góis, enquanto senhorio. A segunda perda de varonia, em meados do século XV, vai ocasionar o desaparecimento do apelido Góis nas terras da sua origem. Mas os Góis e os Góis iriam prosseguir noutros lugares, por uma diáspora que se direcionou sobretudo para o sul do reino e além fronteiras. Sobre as armas de Góis, ou Góis, refere assim o armorial lusitano. As armas de Góis são, de azul, com 6 cadernas decrescentes de prata, 2, 2 e 2. Timbre, um dragão de verde. Família e descendência. Dom Pedro Salvadores de Góis casou com Dona Maria Nunes Desposado, minha 25ª e 27ª avó, sua sobrinha, e tiveram
Dom Afonso Pires Farinha, Senhor de Miranda, Conselheiro Régio entre 1250 e 1279 e membro da regência da Rainha Dona Beatriz, depois da morte do rei Dom Afonso III de Portugal, foi comendador da Ordem do Hospital, em Rio União e Lessa, e prior da Ordem entre 1260 e 1276. Por doação do rei Dom Afonso III em 1266, foi senhor do Castelo de Miranda do Corvo. Dom Vasco Pires Farinha instituiu o morgado de Góis para os seus filhos bastardos, Gonçalo e Maria. Dom João Pires Farinha, tenente de Mortágua em 1266 e depois freire na Ordem do Hospital. Dona Sancha Pires casou com Dom Martim Anes Sardinha. Dona Maria Pires de Góis, foi freira no mosteiro de Aroca. Não se conhece com quem casou. Foi a mãe de Dona Estevanha Pires, esposa de Dom Suero Martins de Figueiredo e de Dona Maria Pires, foi freira no mosteiro de Aroca. Dona Elvira Pires. Dona Teresa Pires Farinha, casou com Dom Vasco Martins Serrão de Moura, meus 24º e 26º avós. Dona Urraca Pires de Góis, casada com Dom Martim Pires. Dona Margarida Pires de Góis, casada com Dom Gonçalo Anes Fagundes. Dom Estevão Pires de Góis, possivelmente o pai de João, Vasco, Lourenço e Afonso Esteves de Góis. Dom Geraldo Pires Farinha.